Chegou o dia da videoaula do tapete Júlia, gente, esse tapete tão falado, que só em mudar a cor parece ser outro tapete. Aqui eu usei alguns barbantes abertos, que eu já não estava utilizando, de marcas que eu não uso mais, e que estava aí sem saber o que fazer, então eu fiz essa misturada, tanto de modelos quanto de cores, e saiu o tapete Júlia. Eu amei, vocês também amaram, e eu vim trazer a videoaula numa cor diferente, tá? Vim mostrar para vocês a versatilidade desse modelo, o quanto vocês podem inovar, brincar e parecer um modelo totalmente diferente só em mudar as cores, tá? Esse aqui eu fiz no rosa, rosa bebê, caqui, caramelo, rosa bebê e rosa médio. Vim trazer outra versão para vocês, já que a gente tá no Natal aí, então eu queria trazer uma cor mais, que tivesse algum detalhe vermelho, mas não fosse tão natalino, que fosse usável o ano todo. Eu trago ainda outra dica, gente. Sabe como fica bonito também esse modelo? Em degradê. Aqui a gente faz uma cor, aqui a gente coloca outra, e vai fazendo um degradê legal. Assim como aquelas sobrinhas. Sabe aquelas sobrinhas que só dá uma volta, só dá uma carreirinha? Dá para brincar muito com esse modelo. E vocês vão ver que fica parecendo outro tapete só em mudar de cor. Então é muito versátil, vocês vão sempre apresentar coisas novas para os clientes de vocês, sendo o mesmo modelo. Então esse é o modelo Júlia, nessa cor de combinação de cores que eu fiz. Vou trazer o mesmo tapete em outra combinação de cor nessa aula, porque eu queria aproveitar o vermelho que eu já tinha aberto e o palha que eu abri, que eu também quero fazer outro trabalho. Já ia ter uma sobra aí dele, então eu já disse, não, vou utilizar e vou fazer um tapete com essas duas cores. E vocês vão ver agora a versão de tapete que a gente vai trabalhar. Lembrando, é o mesmo modelo, gente, só vai mudar as cores. Essa é a combinação de cores que eu fiz com o mesmo modelo e simplesmente eu amei. Achei muito usável, não só no Natal, mas como o ano todo, né, gente? Os barbantes usados foram o Yastex palha e o Yastex vermelho. Espero que vocês gostem, faça essa aula que tá muito fácil e vamos embora pra cima, porque chegou a época do ano que a gente mais vende. Vamos embora começar mais essa videoaula. Eu vou trabalhar aqui com o barbante número 6, tá? Do Yastex. É um barbante produzido aqui em Pernambuco, tá? Na minha cidade, Escada, Pernambuco. Ele é 85% algodão e 15% de poliéster. Eu não conheço nenhum outro barbante que tenha essa composição. Por isso que a fibra dele é tão limpinha, não vem pelugem, gente. Fora que está super famosinho aqui, né, pela sua maciez e por ser um fio robusto, gente. Esse é o número 6, eu só trabalho com o 6 e ele é bem espesso, ele é bem grossinho mesmo e é um fio que eu digo que é linear. Ele mantém a estrutura dele do começo até o fim, então ele não vai afinar e vai engrossar ao longo do cone, tá, gente? Ele mantém isso e pra gente que trabalha, né, com crochê, sabe quanto isso é importante e quanto isso evita dar algumas dores de cabeça. Então, você vai comprar o fio Yastex, você sabe que você está levando um fio espesso, mas macio e desliza muito na agulha. Então, essa aqui é a cor palha. Se vocês estão gostando, já anota aí, porque o barbante Yastex, ele não vem o nome, tá? No cone. Então, vocês estão vendo o vídeo de recebido, gostei dessa cor, anota o nome, tá? Esse aqui é o palha. Tá? Ele é um bege um pouco acinzentado, eu amo essa cor, combina com tudo, gente. É uma cor coringa, é uma cor base que você pode utilizar aí com tudo. E para provar isso, eu peguei um que eu já tenho aberto aqui. Vocês sabem que esse final de ano a gente trabalha bastante com vermelho, né? Tem ateliês que é vermelho também o ano todo, sai muito bem. Vermelho é uma cor aí que as pessoas gostam bastante. Então eu tinha aberto, disse, vou trabalhar com ele. Então a gente vai confeccionar o tapete Júlia usando o vermelho e o palha, mas vocês vão ver que tem várias combinações de cores. Inclusive, deixei aí no começo qual o tapete, né, que a gente vai fazer. E nessa versão eu fiz com o rosa médio, rosa bebê, caqui e caramelo. Então, é um tapete super coringa e que a gente vai poder usar tanto com barbante aberto quanto barbante fechado. Dá para usar a criatividade, soltar a criatividade, dá para fazer degradê, dá para fazer combinação de cores. Gente, é muito... Como é que eu posso dizer? Diverso, né? Ele é bem, dá pra fazer bem diversificado. Então, gente, a gente vai começar a aula. Vou usar aqui com vocês a agulha, eu uso a Tulip Red 3,5, tá? Pra comprar vocês vão encontrar 6/0, mas é a 3,5 da Tulip. Mas você pode usar qualquer uma, gente, que vocês se adaptarem, tanto a marca quanto a numeração. Tem gente que trabalha com a agulha 3 para barbante 6, tem gente com a 4, e aí vai de gosto, tá? Eu gosto da 3,5. Então, vou usar ela e uma tesourinha. Confesso que essa minha tesourinha é uma vergonha, mas eu vou tomar tendência e vou comprar aquelas bonitas. Um dia chega, mas enquanto não chega, essa aqui é a minha realidade. Vamos iniciar aqui a nossa videoaula fazendo aquele nó inicial que a gente já está acostumado a fazer. E aqui, esse nozinho aqui a gente não conta, tá? Vai começar a contagem a partir de agora. Vão ser 35 correntinhas. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Não aperta muito não, porque fica melhor para trabalhar, tá? 5, 6, 7, 8... 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Fiz as 35, eu vou voltar na quinta corrente. 1, 2, 3, 4. Na quinta, eu vou voltar já com a agulha laçada para fazer meu primeiro ponto alto. Faço mais 2 pontos altos, um ponto alto em cada correntinha de base. 2, 3. Faço uma corrente de separação, pulo uma corrente de base, pulo uma corrente e na próxima faço mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Faço uma corrente de separação, pulo uma corrente de base e na próxima mais 3 pontos altos. Um ponto alto para cada corrente de base. E assim seguimos por toda essa correntinha até chegar lá no final. Chegar lá, eu volto com vocês. Cheguei no final e fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bloquinhos fechados com 3 pontos cada, fora o espaço. Então, fiquei com 8 bloquinhos. Lembra que aqui no começo a gente ficou com essa argolinha? A gente vai repetir essa argola aqui, fazendo 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Vou pegar aqui, ó, nessa laçadinha primeira aqui do outro lado. Deixa eu focar aqui, ó. Primeira laçadinha aqui do outro lado, porque a gente não conta. Lembra que eu falei pra vocês? Então, a gente vai voltar aqui. Deixa eu passar esse fio pra lá, pra ele não atrapalhar aqui. E vou fechar com ponto baixíssimo, tá certo? Aqui eu vou caminhar por esses pontos com ponto baixíssimo dentro dessas correntinhas até chegar lá naquele espaço que eu deixei da correntinha passando. Então, vamos andar lá pro meio dos 2 bloquinhos. Vou andando aqui com um ponto baixíssimo. Cheguei aqui dentro, faço mais um ponto baixíssimo. E agora eu vou subir 3 correntes. 1, 2, 3. Já vai contar como meu primeiro ponto alto. E faço aqui mais 2. 1, 2. Ficando assim com o meu primeiro bloquinho de 3 aqui dentro. Uma corrente de separação. Vou para o próximo e faço mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma corrente de separação. Vou no próximo, mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma corrente de separação e mais 3 pontos altos. Vou fazer assim por toda a carreira e chego lá no final com vocês. Voltei aqui com vocês, tanto para explicar uma coisa quanto para começar outra. Deixa eu dizer, se vocês quiserem um tapete com 80 centímetros, que foi o meu primeiro que eu fiz, que foi o protótipo. Se vocês quiserem um tapete maior, com medindo 80, vocês vão fazer 43 correntinhas e volta na quinta, tá certo? 43 correntes, volta na quinta. Aqui eu fiz 35, voltei na quinta, tá certo? Então, cheguei aqui no final, eu vou fazer uma corrente de separação e a gente vai entrar agora dentro dessa argolinha aqui que a gente deixou. Então, aqui eu vou fazer 8 pontos altos separados por uma corrente. Então, fiz meu primeiro, uma corrente. 2, uma corrente. 3, e uma corrente de separação. 4, uma corrente de separação. 5, uma corrente de separação. 6, uma corrente de separação. 7, uma corrente de separação. E 8. Cheguei nesse 8, vou fazer mais uma corrente de separação. Gente, desculpa aí se vocês ouviram uns gritinhos, é meu menino, tá? Então, uma corrente de separação eu fiz aqui no meu 8º ponto. E já vou aqui para o espaço desse bloquinho e vou continuar fazendo isso, meninas. Aqui nessa parte reta vai ser sempre assim. 3 pontos altos para fazer o bloquinho e uma corrente de separação.
3 pontos altos, 1, 2, 3, formando assim um bloquinho e uma corrente de separação, tá? A gente vai continuar assim por toda a carreira até chegar lá do outro lado, na parte da curva, tá? Então, vamos seguir aqui e eu volto com vocês. Cheguei aqui no final, a gente vai fazer a mesma coisa, uma corrente de separação. E aqui dentro dessa argola, a gente vai fazer 8 pontos altos, sempre separados por uma corrente. Então, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Mais uma corrente de separação. E a gente vai fechar aqui na terceira corrente, 1, 2, 3, com um ponto baixíssimo. Vamos andar com um ponto baixíssimo por todo esse bloquinho, até chegar lá dentro, na separação dos dois blocos, tá? Cheguei aqui dentro, coloquei mais um ponto baixíssimo e vou subir 3 correntes. 1, 2, 3. E ele já conta como meu primeiro ponto alto. Faço mais 2 pontos altos aqui dentro, formando assim meu primeiro bloquinho. Uma corrente de separação, 3 pontos altos e mais uma corrente de separação. E a gente vai seguir assim por toda a volta, até chegar do outro lado. Voltei aqui com vocês e vou finalizar aqui meu último bloquinho com 3 pontos altos para a gente começar a fazer a curva. E aqui eu aconselho vocês a usarem marcadores para saber quando termina e quando inicia a parte oval, tá certo? Que é a parte onde tá os aumentos. Coloquei a minha primeira marcação aqui, terminei meu bloquinho e agora eu vou fazer a minha corrente de separação que a gente já vem fazendo habitualmente. Coloquei uma corrente de separação e agora eu já vou vir trabalhando aqui com os meus aumentos. Então, aqui eu vou fazer 2 pontos altos e uma corrente de separação. 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 E vou seguindo assim, gente, fazendo esse primeiro aumento aqui, na verdade, segundo, né? Segundo aumento aqui da nossa curva, que é sempre onde vai ter as modificações. 2 pontos altos, uma corrente de separação. 2 pontos altos e uma corrente de separação. Aqui a gente vai iniciar o nosso primeiro bloco com 3 pontos, que já é a parte reta, né, da peça, onde é só repetição. Então, aqui eu também vou colocar mais um marcador aqui, ó, nesse primeiro ponto, que é onde inicia a parte reta, que aqui é só repetição. Uma corrente de separação e um bloco contendo 3 pontos altos. E vou seguir assim, fazendo o mesmo jeitinho, até a gente chegar lá do outro lado, tá? 3 pontos altos, uma corrente de separação para formar um bloquinho. E vou seguindo assim até aqui e encontro vocês. Cheguei aqui nessa parte onde a gente vai iniciar a nossa segunda carreira aqui de aumento. E vou colocar aqui o meu marcador. Se você não tiver, você pode usar um barbante de outra cor aqui, que não esteja produzindo a peça, né? Um colorido. E você marca aqui, dá pra fazer um nozinho aqui, um nozinho aqui, um nozinho aqui. Mas se você tiver marcador, use, gente. Facilita demais o trabalho da gente, ok? Aqui eu vou fazer mais uma corrente de separação e vou entrar aqui nessa parte de aumento. Então, eu vou fazer 2 pontos altos e uma corrente de separação, igualzinho a gente fez lá do outro lado. 2 pontos altos e uma corrente de separação. 2 pontos altos e uma corrente de separação. 2 pontos altos
e uma corrente de separação, 2 pontos altos e uma corrente de separação, 2 pontos altos, uma corrente de separação, 2 pontos altos e uma corrente de separação, saindo assim dessa volta, né, dessa parte aqui, curvada, e iniciando a nossa parte reta. Então, a gente vai fazer 3 blocos, aliás, 3 pontos altos para fazer o nosso primeiro bloco aqui, para estar na parte reta, né? Vou fechar aqui na minha terceira correntinha. E aqui, nessa parte aqui, eu também vou colocar outro marcador. Isso facilita demais, gente. Eu tinha preconceito, acredita? Eu queria só fazer no olhômetro, mas você experimenta uma vez, é viciante. Aqui eu vou andar com vocês com ponto baixíssimo, até chegar no meio do bloquinho. Faço 3 correntes, sendo assim meu primeiro ponto alto do bloquinho aqui de 3 pontos altos. E finalizo aqui meu primeiro bloquinho, um ponto alto, aliás, uma correntinha de espaço e mais 3 pontos altos. E a gente vai seguir fazendo essa mesma repetição que a gente vem fazendo lá do começo, até chegar na parte oval, que é a parte onde tem as modificações. E eu volto aqui com vocês, tá certo? Vai fazendo o seu aí, que eu vou fazendo o meu aqui. Cheguei aqui no final com vocês. E nessa próxima curva aqui, não vai ter mudanças, tá? A gente vai continuar fazendo assim, uma corrente de separação e um bloco com 3 pontos altos. Uma corrente de separação e o próximo 3 pontos altos. Uma corrente de separação e o próximo 3 pontos altos. Eu vou fazer isso por toda a curva, gente, sem mudar nada. Eu só vou seguir como faz na parte reta. 3 pontos altos, uma corrente de separação. Tudo assim, certo? Quando chegar aqui do outro lado, a gente vai continuar fazendo a mesma coisa. Mas eu volto com vocês aqui, tá bom? Cheguei aqui no final e a gente não vai fazer mudança nenhuma. Vai continuar fazendo uma corrente de separação para cada bloquinho de 3 pontos altos, igualzinho a gente faz na parte reta. Então, 2, 3 e uma corrente de separação. 1, 2, 3 e uma corrente de separação. 1, 2, 3 e uma corrente de separação. 1, 2, 3 e uma corrente de separação. Vou seguir assim até fechar aqui com um ponto baixíssimo, tá? Eu volto com vocês. Cheguei aqui no nosso último ponto, faço uma corrente de separação e fecho aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Ando por todo o bloquinho, como vocês já sabem, e aqui dentro do espaço eu faço 3 correntes, contando assim como meu primeiro ponto alto, segundo ponto alto, terceiro ponto alto, uma corrente, vou pro próximo e vou caminhando assim até chegar lá onde tá o marcador, que é a nossa curva, e lá sim vai ter uma diferença, tá? Uma mudança. Então, vou seguindo igual a gente faz até chegar aqui do outro lado. Chega aqui, geralmente é onde acontecem as mudanças, tá? Que é essa parte oval. Aqui cheguei no meu último ponto aqui, né? Antes de entrar na parte oval, eu vou passar esse marcador pra cima. Vai ficar mais fácil ainda pra gente sempre tá vendo onde é o último ponto. Então, é aqui. É a partir daqui que eu entro na parte oval. E nessa carreira também não vai ter mudança nenhuma. Do jeito que a gente fez essa, a gente vai fazer a próxima. Então, vai ser sempre 3 pontos altos, uma corrente de separação. 3 pontos altos, uma corrente de separação. Então, eu vou fazer o mesmo jeitinho que eu fiz a anterior, eu vou fazer essa. Então, eu vou fazer igualzinho. Eu vou caminhar tudinho e quando chegar aqui, eu volto com vocês. Então, não vai ter mudança, gente. Vai ser isso, ó. Uma corrente de separação. No próximo espaço, 3 pontos altos. Uma corrente de separação. No próximo espaço,
3 pontos altos. Uma corrente de separação, no próximo, 3 pontos altos. Uma corrente de separação, no próximo, 3 pontos altos. E a gente vai seguindo assim por toda a volta, tanto de um lado quanto do outro. E eu vou encontrar vocês aqui, gente, já no final, para a gente iniciar outra carreira. Cheguei aqui no meu último ponto, vou fazer uma correntinha de separação e fecho aqui na terceira corrente, 1, 2, 3, com um ponto baixíssimo. E vou caminhando até chegar lá no espaço entre um bloquinho e outro e faço 3 correntes. Eu vou parar aqui para ajustar o marcador, meninas. Então, esse aqui é o último, né? Aí eu pulo esse bloquinho e já sei que aqui é o último ponto da parte reta. A mesma coisa eu vou fazer com esse aqui. Isso facilita demais a vida da gente, meninas. E é bem baratinho. Tava aqui, é esse aqui. Se vocês não quiserem estar mudando só de olhar, vocês conseguem também. Eu tô mudando aqui para vocês verem como é que dá continuidade. Mas geralmente eu mudo uma vez ou outra. Eu não fico mudando de carreira em carreira, tá? Mas isso é mais prática, tá? Então, se você não tem prática, vai marcando sim, vai pulando junto. E vamos seguir aqui, fazendo o nosso bloquinho de 3 pontos altos e uma corrente de separação. 3 pontos altos, uma corrente de separação, 3 pontos altos e uma corrente de separação. Vamos lá pro próximo. 1, 2, 3. E só lá na curva, eu vou voltar com vocês para dizer a vocês o que é que vai ter de mudança. Então, eu volto com vocês lá. Cheguei aqui onde está o nosso marcador. Então, quando eu fizer essa corrente de separação, que eu for pro próximo ponto, aqui já é aumento. E aqui a gente vai fazer algo diferente. Como é que a gente vai fazer esse aumento? Eu vou fazer 2 pontos altos e uma corrente de separação. No mesmo espaço, mais 2 pontos altos, fazendo assim um lequezinho, tá? E um ponto, uma corrente de separação. Próximo, 2 pontos altos, uma corrente de separação e no mesmo espaço aqui, mais 2 pontos altos, formando assim nosso segundo bloco, nosso segundo lequinho. Mais uma corrente de separação e no próximo, 2 pontos altos, separados por uma corrente e no mesmo espaço, mais 2 pontos altos. E vou seguindo assim por toda essa parte curvada até chegar aqui, onde a gente inicia a nossa parte reta. Cheguei aqui no último ponto dessa carreira, vou fechar aqui na terceira correntinha e vou caminhando por todo o espaço até com ponto baixíssimo até entrar aqui nesse espaço que vocês já sabem, já estão acostumados, a gente vem fazendo desde o início. Então, já subi 3 correntes, que é meu primeiro ponto, fiz mais um ponto e mais um ponto alto. Então, aqui primeiro bloquinho, uma corrente de separação e vou seguindo assim até lá a parte da curva, né? Pra gente fazer continuar nosso aumento, né? O nosso diferencial ali na parte curvada. Então, eu volto com vocês. Cheguei aqui nesse último bloquinho, vou fazer minha corrente de separação, só que aqui nesse leque a gente vai colocar apenas 2 pontos altos. Aí, uma corrente de separação e no espaço entre um leque e outro, mais 2 pontos altos. Uma corrente de separação dentro do leque, 2 pontos altos. Uma corrente de separação e no próximo espaço, 2 pontos altos. Uma corrente de separação, dentro do leque, mais 2 pontos altos. E a gente vai seguir assim por toda essa parte de aumentos onde tem o leque, até chegar à parte que é bloquinho de 3. Então, vou seguir fazendo isso, 2 pontos altos, uma corrente de separação, no espaço entre um leque e outro, 2 pontos altos,
uma corrente de separação, dentro do leque, 2 pontos altos e uma corrente de separação. Volto com vocês. Cheguei aqui dentro do último leque, já coloquei os 2 pontos de aumento. Deixa eu parar aqui que balançou. Vou colocar uma corrente de separação e aqui, onde já começa a parte reta, a gente começa novamente com um bloquinho de 3 pontos altos e uma corrente de separação. Até chegar lá do outro lado, que a gente vai fazer do mesmo jeitinho que fez aqui. Nessa curva aqui, nessa parte redonda, tá certo? Essa parte oval. Aí a gente vai vir pra cá, caminhando normalmente. Chegar aqui, a gente vai trabalhar 2 pontos altos, uma corrente de separação dentro do leque e no espaço entre um leque e outro. Cheguei aqui no último ponto da carreira, já fiz minha corrente de separação e já vou trabalhar dentro do leque com 2 pontos altos e uma corrente de separação entre um leque e outro, 2 pontos altos e uma corrente de separação. No meio do leque, 2 pontos altos e uma corrente de separação. Um espaço entre um leque e outro, 2 pontos altos e uma corrente de separação. Vou trabalhando assim por toda essa parte oval e volto com vocês lá na parte reta, tá certo? Finalizei aqui meu 2 pontos altos dentro do leque e a partir daqui, onde tá o marcador, a gente vai trabalhar normalmente um bloquinho de 3 pontos altos e uma corrente de separação. Eu vou trabalhar aqui junto com vocês, que tá bem pertinho, pra gente já iniciar a outra carreira. Aqui já vou terminar. 1, 2, 3. Vou fechar aqui com ponto baixíssimo e vou seguir caminhando, feito a gente tá fazendo nas outras carreiras. Pra entrar dentro aqui desse espaço entre um bloquinho e outro, faço 3 correntes e mais 2 pontos altos. Uma corrente de separação. Próximo espaço, mais 3 pontos altos. E vou seguindo assim até chegar ali na parte do aumento, na parte da curva. Cheguei aqui no que seria, né, o próximo espaço e a mudança, mas nessa carreira e na próxima, a gente vai trabalhar só isso. 3 bloquinhos para cada espaço desse, sem alteração nenhuma. Então, quando chegar aqui agora, que seria alguma alteração, não vai ter, tá? Nessa carreira, a gente só vai continuar trabalhando 3 pontos altos e uma corrente de separação, tá? Então, aqui eu conto como uma carreira 0, essa aqui, e essa é 1, 2, 3, 4. A 0 é 1, 2, 3, 4, 5, 6. A 7ª e a 8ª carreira não vai ter mudança nenhuma. Vai ser sempre a mesma coisa. 3 pontos altos, uma corrente de separação, próximo espaço, 3 pontos altos, uma corrente de separação. Essa aqui eu conto com uma carreira 0, então vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a 7ª e a 8ª, sem alteração nenhuma. Eu volto com vocês assim que eu finalizar essa. Entrei já aqui, ó, fazendo a mesma coisa. Onde tem 2 pontos, no intervalo, vai ser 3 pontos altos e uma corrente de separação. Então, essa aqui não vai ter mudança nenhuma, gente. A gente vai continuar trabalhando normalmente como se estivesse na parte reta ali. 3 pontos altos, uma corrente de separação. 3 pontos altos, uma corrente de separação. Sem alteração nenhuma, minha gente. Só isso mesmo. Tá vendo? Sigo normalmente. Quando vou fazer aqui tanto desse lado como no outro, são iguais. Vou seguindo aqui normalmente 3 pontos altos, uma carreira de separação por toda a volta e volto com vocês já finalizando aqui. Não tem alteração nenhuma. Então, vocês vão seguir o trabalho de vocês normalmente, como se estivesse na parte reta. E eu vou seguir no meu aqui e a gente vai se encontrar lá no final, tá bom? Para fechar essa carreira e iniciar a próxima, que também vai ser igual a essa. 3 pontos altos para cada intervalo entre um bloquinho e outro, incluindo a curva, a parte que geralmente tem mudanças. Dessa carreira e a próxima não vai ter. Volto com vocês. Cheguei aqui no final
Vamos fechar com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Vamos andar com um ponto baixíssimo até chegar aqui nesse espaço entre um bloco e outro. 3 correntes, formando nosso primeiro ponto alto, equivalente ao primeiro ponto alto, e fazemos mais 2 pontos altos. Uma corrente de separação, e vamos seguindo do mesmo jeito que a gente fez a carreira anterior, sem aumento, sem diminuição, apenas 3 pontos altos e uma carreira de separação para cada espaço de bloquinho da carreira base, da carreira anterior. Vamos seguindo assim, do mesmo jeitinho que a gente fez a última, até a gente finalizar e eu volto com vocês, tá, meninas? Cheguei aqui no final dessa outra carreira e, gente, eu vou confessar uma coisa pra vocês. Eu sou esquecida, tá? Então, eu fui filar novamente ali, que até aqui eu tava lembrando de cabeça, e depois eu disse, e agora? Será que é só duas iguais? E, gente, é outra carreira dessa, sem aumento e sem diminuição. Então, fechei aqui com ponto baixíssimo. Eu vou vir andando até meu próximo espaço, faço 3 correntinhas que já vai contar como ponto alto e mais 2 pontos altos juntos aqui para formar o bloquinho, como a gente vinha trabalhando. E essa terceira carreira de repetição vai ser igual, gente. Então, a gente tem a carreira 0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 e A9, é só isso. 3 pontos altos, vou fazer um pouquinho mais devagar, né? E uma corrente de separação. 3 pontos altos e uma corrente de separação, sem mudar nada, tanto na parte reta quanto na parte oval. Então, vou terminar essa carreira todinha com vocês, eu vou rodear essa peça todinha novamente, são 3 carreiras assim, 3 carreiras sem aumentos e sem diminuição, só 3 pontos altos e uma corrente de separação. Eu volto com vocês. Chegamos para finalizar e iniciar mais uma carreira. Então, vou aqui nessa terceira corrente, eu vou fechar com ponto baixíssimo, vou andar pelo bloquinho com ponto baixíssimo até chegar no próximo intervalo. Nesse próximo intervalo, entre um bloco e outro, vou colocar 3 correntes, mais 2 pontos altos separados por uma corrente de separação. E a gente tá bem pertinho aqui já de entrar na parte oval, na parte onde fica a mudança da peça, tanto aumento como, né, estabilidade, a parte que a gente não muda. Então, cheguei aqui, esse é o meu último ponto da parte reta. E aqui, minha gente, o que é que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou fazer mais uma corrente de separação e vou entrar agora nessa parte oval, ok? E aqui a gente vai fazer um leque, que são 2 pontos altos, uma corrente de separação, e mais 2 pontos altos. Então, nessa parte oval vai ser assim, uma corrente de separação, 2 pontos altos, uma corrente de separação e no mesmo espaço, mais 2 pontos altos. Uma corrente de separação, 2 pontos altos, uma corrente de separação, 2 pontos altos, no mesmo espaço. Uma corrente de separação, 2 pontos altos. Uma corrente de separação, 2 pontos altos, formando assim leques. Então, eu vou fazer isso por toda essa parte aqui oval e volto com vocês no último ponto. Cheguei aqui onde tá a marcação e aqui a gente volta a trabalhar normalmente com 3 pontos altos e uma corrente de separação, formando assim os bloquinhos. Volto com vocês lá na próxima curva, na próxima parte ali oval, tá certo? Então, aqui vocês vão seguir normalmente a linha reta, com 3 pontos altos e uma corrente de separação, formando assim os bloquinhos dessa parte reta. Eu volto com vocês. Cheguei aqui no último ponto aqui, para entrar na nossa curva, né, na nossa parte aqui oval. Eu vou fazer uma corrente de separação e aqui eu vou iniciar o nosso leque, que é 2 pontos altos, uma corrente de separação e 2 pontos altos, certo? Uma corrente de separação, 2 pontos altos,
2, uma corrente de separação e no mesmo local mais 2 pontos altos, formando assim o nosso leque. E eu vou trabalhar assim por toda essa parte oval, tá, gente? Por toda essa parte aqui da curva. Volto com vocês pra gente finalizar essa carreira e dar início à próxima. Cheguei aqui no meu último leque, né, meu último aumento dessa carreira, e aqui eu já volto a trabalhar normalmente 3 pontos altos para uma corrente de separação para formar nosso bloquinho. Vou seguir assim até chegar lá no final da carreira e volto com vocês para a gente fazer a próxima carreira juntas, tá, meninas? Cheguei aqui no final, vamos fechar com ponto baixíssimo, caminhando por dentro dos bloquinhos com ponto baixíssimo até chegar no espaço, subo 3 correntinhas. Dentro aqui do espaço, vamos fazer mais 2 pontos altos, fazendo assim o bloquinho. Vou trabalhar assim nessa parte reta, né? Até chegar ali na parte oval da peça. Aqui eu já entro na parte oval, tá vendo? Meu último ponto, sem aumento, sem alteração, é aqui, ó, tá vendo? Então, aqui já trabalhamos o diferencial, né? O aumento. Então, aqui eu vou colocar 2 pontos altos. É o nosso primeiro 2 pontos, nossa primeira dupla. Uma corrente de separação dentro do leque, mais 2 pontos altos. Uma corrente de separação. Deixa eu subir mais um pouquinho para não desfocar. Acho que é aí. Entre um leque e outro, mais 2 pontos altos. Eu tô parando, gente, porque eu tô olhando se tá desfocando. Que às vezes a gente se empolga e não olha. E uma corrente de separação. Dentro do leque, 2 pontos altos. E uma corrente de separação. Entre um leque e outro, 2 pontos altos. E uma corrente de separação. Dentro do leque, 2 pontos altos e uma corrente de separação. Até chegar à parte ali reta, onde a gente vai voltar a trabalhar normalmente com 3 bloquinhos e uma corrente de separação. E eu volto com vocês. Fiz aqui meus últimos 2 pontos altos separados por uma corrente. E aqui a gente já vai entrar para a parte reta, né? Então, a gente vai voltar a fazer aqui 3 pontos altos. Deixa eu ajeitar aqui minha peça. Isso. 3 pontos altos para formar o bloquinho separado por uma corrente de separação. E uma corrente, 3 pontos altos. Vocês já sabem, eu já vem fazendo desde lá do início. Então, eu vou concluir essa parte reta e volto com vocês. Cheguei na parte oval aqui da peça, então, a partir de agora, a gente vai trabalhar 2 pontos altos com a corrente de separação, dentro e no intervalo de cada leque. 2 pontos altos, uma corrente de separação no intervalo de cada leque, mais 2 pontos altos e uma corrente de separação. Vamos trabalhar assim por toda essa parte oval, até chegar lá do outro lado, na parte reta da peça. Então, eu volto com vocês, meninas. Finalizei aqui essa parte com 2 pontos altos e vou entrar na parte reta. E aqui eu vou voltar a trabalhar novamente 3 pontos altos para uma corrente de separação. Então, vou trabalhar assim até chegar lá no último ponto para a gente finalizar e começar a próxima carreira. Deixa eu parar e contar aqui novamente. Carreira 0, que é a carreira, essa carreirinha do meio, eu conto como 0. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A carreira 11, a gente vai finalizar ela pra quê? Pra mudar a cor, tá? Então, a gente vai trocar e vai para o vermelho. Vou passar essa perninha aqui pra trás. Passei. E vou cortar aqui meu barbante pra gente iniciar a carreira 12 com a cor vermelha. Aqui tá marcando o final da volta, né? Então, já vou colocar aqui, minha gente. Ele já vai ficar aqui nessa marcação. E eu faço assim. Mas você pode começar do seu jeito aí, tá? Mas eu dou um nozinho. E depois aqui eu arremato esse fio e aqui eu já inicio as minhas 3 correntinhas. 1,
2, 3, já é meu primeiro ponto alto, faço mais 2. E eu vou seguir assim por toda a volta, tá, gente? Já adiantando que essa carreira vermelha vai ser igual a essa última aqui. Então, a gente vai vir trabalhando com a parte reta normalmente e aqui com 2 pontos altos. Terminei aqui, vou trabalhar agora a parte reta, né? Vou trabalhar agora a parte oval. Vocês sabem que é igual ao anterior, gente. É 2 pontos altos para uma carreira de... para uma corrente de separação. 2 pontos altos para uma carreira de separação. Uma corrente. O que eu quero dizer carreira? 2 pontos altos para uma corrente de separação. E vou fazer assim por toda essa parte oval, gente. Toda essa parte oval. E volto com vocês para finalizar. Aqui eu vou iniciar a parte reta, né, que é com 3 pontos. E na parte oval eu vou fazer a mesma coisa, gente. Quando entrar aqui na parte oval vai ser 2 pontos alto com a corrente de separação. Eu vou voltar com vocês, como é a mesma coisa da outra carreira e já foi explicado, eu vou voltar com vocês só para finalizar realmente essa carreira vermelha. Cheguei aqui no final, vou fechar com um ponto baixíssimo, passar essa argolinha para trás, passar a argolinha para trás e cortar essa linha, porque a gente vai voltar com palha. Mas aí vocês podem fazer a combinação que vocês quiserem, meninas, não precisa fazer essa exata não. O bom desse tapete é isso, dá pra soltar a criatividade. Vou cortar aqui e já volto com vocês para fazer a próxima carreira. Vamos iniciar a carreira de número 13. E essa carreira, gente, ela vai ser bem facinho de fazer. Por quê? Vai seguir exatamente a mesma sequência aqui dos bloquinhos de 3. Por toda a volta, vou fazer 3, uma corrente de separação, 3, e eu vou seguir fazendo isso por toda a volta, gente, sem aumento, sem diminuição. Apenas isso. Vamos fazer a volta completa e a gente volta aqui juntas pra gente finalizar mais essa carreira, tá bom? Deixa eu só concluir esse aqui e a gente vai parar. Terminei toda a volta, vou passar essa argolinha pra trás, finalizar essa carreira, cortar o fio e vamos retornar com o vermelho. Mas, como eu disse, né? Você vai fazer a mudança de cor conforme sua vontade. Aqui eu vou finalizar e vou começar com vermelho. Já troquei o fio. Lembrando sempre, gente, de iniciar aqui na parte reta, tá? Toda vez que for mudar a cor, eu acho mais fácil iniciar pela parte reta. Meu Deus, quase que não sai. Joguei esse fio aqui pra trás, depois a gente vai arrematar ele. E aqui, gente, vou fazer a mesma coisa, que é 3 pontos altos e uma corrente de separação. Também por toda a volta, não tem segredo. Gente, agora me diz, o alvoroço que a internet fez. E o tapete facílimo, econômico. Eu espero realmente que muita gente faça, que lucre muito, porque é muito fácil. Depois que você decorar essa receita, você faz de olho fechado, até porque nem tem tantas adaptações assim, gente. É uma ou outra ali, mas a maior parte do tapete é isso, bloquinho de 3 com separação de uma corrente. Então, eu vou seguir aqui, ó, sem aumento, sem diminuição, em volta do tapete todo. E volto aqui para finalizar com vocês essa carreira. Cheguei aqui para finalizar essa carreira com vocês. Vocês já sabem como é que eu faço, mas aí você faz o seu jeitinho. E vamos novamente voltar para o palha. E essa do palha agora vai ser a última carreira antes do bico. Vou cortar aqui. Já adianto que não vai ter alteração novamente. Veja só que viola maravilhosa, fácil. Simplifiquei o máximo que eu pude para ir se adaptar a várias tensões de ponto e ficar facinho para quem é iniciante ou para quem gosta de modelo realmente rápido e econômico. Então, vou iniciar a outra camada com o palha agora, novamente, e vai ser a mesma coisa. Ser 3 pontos altos fazendo bloquinho com a corrente de separação por toda a volta. Vou iniciar aqui com vocês. Iniciando aqui com vocês. Vou passar meu fio, como vocês já viram, eu dou um nozinho, tá?
Coloco aqui pra trás e aqui eu já faço as 3 correntinhas, que já vai ali simbolizar nosso primeiro ponto alto. E eu sigo fazendo os bloquinhos, tá? Um ponto alto, 2, 3. Uma corrente de separação, um ponto alto, 2, 3. Vou seguir isso por toda a volta do tapete, incluindo a parte oval, sem aumento e sem diminuição, gente. É só isso. Bloquinho de 3 pontos altos, uma corrente de separação por toda a volta, gente. A gente já fez tanto, né? Então, eu vou finalizar aqui e mais uma vez volto com vocês pra gente fazer o bico. E até agora, tenho certeza que vocês estão achando facílimo, né não? Voltei aqui pra finalizar na terceira correntinha, como vocês já estão acostumadas. E aí, gente, a gente vai fazer o bico, que é outra coisa bem fácil, bem gostosinho de fazer e que no instante termina. Caminhei com ponto baixíssimo até chegar aqui no meio desses 2 pontos. Vou fazer 6 correntinhas, 3, 4, 5, 6. Vou voltar na terceira, 1, 2, 3, na quarta, desculpa, gente, vou voltar na quarta e fechar aqui com um ponto baixo. Laço meu fio, coloco aqui dentro do mesmo espaço, finalizo ele e faço 3 correntes para fazer o picô. 1, 2, 3. Aqui dentro, eu vou fechar com um ponto baixo. Laço meu fio novamente, faço outro ponto alto, 3 correntes para fazer o picô. 2, 3. E aqui dentro desse espaço, fecho com um ponto baixo. Laço meu fio novamente, mais um ponto alto. 1, 2, 3 correntes. Vou aqui nesse espaço e fecho com um ponto baixo. Laço meu fio novamente, mais um ponto alto. 1, 2, 3, 4. Vão ser 4 picôzinhos desse. Venho no próximo espaço e um ponto baixo. Já laço meu fio e no próximo eu já começo fazendo um ponto alto, 3 correntes, volto aqui nessas 2 alcinhas e fecho com um ponto baixo. Então, vai ficar assim. Mais uma vez eu laço, faço um ponto alto, 1, 2, 3, volto aqui nessas 2 laçadinhas e fecho com um ponto baixo. Laço a agulha, mais um ponto alto, 1, 2, 3, pego essas 2 alcinhas e fecho com um ponto baixo. Novamente, deixa eu ajustar aqui, que o peso tá, isso. Novamente um ponto alto, 1, 2, 3, pego essas 2 correntinhas e um ponto baixo. Aqui já fiz 1, 2, 3, 4, volto novamente, faço um ponto alto e sigo aqui para esse próximo espaço, fechando com um ponto baixo. Laço, vou pro próximo e faço novamente. 1, 2, 3, 4, pego essas 2 alcinhas e fecho meu primeiro picô. Laço novamente, 1, 2, 3, venho aqui nas 2 alcinhas, fecho com ponto baixo. Laço novamente, mais um ponto alto, 1, 2, 3, e pego essas 2 alcinhas e fecho com ponto baixo. Novamente, outro ponto alto, 1, 2, 3 correntinhas, pego as 2 alcinhas e fecho com ponto baixo. E faço mais um ponto alto de finalização, ficando assim com 4 picô. Venho pro próximo e fecho aqui com um ponto baixo. E vai ficando assim, tá, meninas? Feito que fosse uma florzinha. O bico é muito simples, gente. É mamão com açúcar. Por isso que ele é tão econômico. Então, a gente vai fazer isso por todo o tapete e finalizamos assim o nosso tapete, tá? Vou voltar com vocês só pra fechar essa carreirinha e já finalizar. Cheguei aqui no finalzinho, aqui eu vou fechar com ponto baixo e vou fechar aqui, ó, na terceira correntinha com um ponto baixíssimo e vou passar essa alcinha lá pra trás aqui, ó, depois do picô. Oi. Passar lá pra trás e finalizar a minha peça, gente. Cortar aqui.
E volto com vocês já arrematado, tudo certinho para mostrar o tapete e tudo. Aula finalizada, aqui tá o tapete para vocês. O caimento dele é fantástico, meninas. Deixa eu medir já com vocês aqui para ver quanto é que ficou, enquanto não começa o barulho ali na rua que tá tendo construção, gente. 73 centímetros por 49. Essa é a medida começando com 35 correntinhas. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima videoaula. Cheiro!